capítulo 39 do Gênesis, vamos ler do verso 20 ao verso 23. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José. Guarde esta expressão. Aqui está a chave. Aqui está o segredo do sucesso, da prosperidade, da felicidade. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José, que era quem comandava a tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma, que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto empreendia. Bem, queridos, o tema da mensagem é: o sucesso é fruto da presença de Deus. Só há sucesso, só há prosperidade, bênçãos, quando nós vivemos na presença de Deus. E como o texto duas vezes se repete na vida de José, o Senhor estava com José, verso 21, o Senhor estava com José, no verso 23. Se você quer prosperidade, se você quer sucesso, se você quer bênção, se você quer que as coisas deem certo na sua vida, o princípio, a base é a presença de Deus em você, no seu coração, lhe acompanhando, lhe instruindo e lhe conduzindo. A história de José, ela nos inspira. A história de José, irmãos, nos motiva a servir e a caminhar com o Senhor. José nos dá esse exemplo. E caminhando e servindo ao Senhor, nós então podemos, com toda certeza, ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. Com Deus conosco, dificilmente as coisas vão dar erradas. Tudo que nós fazemos pode prosperar e há de prosperar se Deus estiver conosco. É a presença de Deus, é a obediência à palavra de Deus, queridos, é a nossa fidelidade que vai criar as condições, vai criar o ambiente, vai criar aquela esfera onde nós possamos então avançar, prosperar, sermos abençoados e terminar bem a história das nossas vidas. E a pergunta que eu faço para você é: você quer terminar bem a história da sua vida? Assim como José, como lemos no começo do culto, lá no final do capítulo 50 de Gênesis, idade avançada, filhos, netos, bisnetos, uma boa condição, sendo bênção para a sua família. Se nós queremos terminar bem a história das nossas vidas, nós precisamos honrar e servir ao Senhor. Em contrapartida a isso, meus irmãos, infelizmente, muitos seguem as suas vidas sem Deus. Muitos fazem planos, colocam esses planos em prática, colocam esses planos em ação sem consultar o Senhor. E eu quero que você leia comigo Provérbios agora, o capítulo 16, onde o autor do Provérbios, ele nos chama a atenção para isso. Não é muito difícil nós encontrarmos alguém ao nosso redor que planeja, que sonha, que projeta, que age, que resolve, que decide, sem consultar, sem buscar, sem procurar a Deus. Provérbios capítulo 16 e o verso 9 diz assim: o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos planejar? Sim, mas é Deus quem vai dar a direção. Verso 18: a arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. O que é arrogância? O que é altivez? Fazer as coisas sem Deus, tomar decisões sem Deus, sem consultar a Deus, sem procurar o Senhor. Verso 25: há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Quantas vezes a gente se deu mal na vida por acharmos que estávamos fazendo a coisa certa, seguindo o caminho certo, mas de fato aquele caminho era uma grande furada para as nossas vidas. E o último versículo, verso 33: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão.
Então nós não podemos agir sem considerar a presença, a vontade, a direção de Deus, meus irmãos. Nessas pessoas que fazem assim, vivem sem Deus, ou não vivem para Deus. Elas não buscam a presença de Deus, elas não servem a Deus, não adoram a Deus e querem ser bem-sucedidas no casamento, querem ser bem-sucedidas na profissão, na sociedade. Elas excluem Deus da sua vida, mas querem ser bem-sucedidas. Essa soma não fecha. Esse princípio não dá certo, pelo menos se nós queremos agradar ao Senhor. Portanto, sempre que alguém faz planos, sempre que alguém fez planos e agiu sem consultar a Deus, sem procurar a presença de Deus, sabe qual foi o resultado? Não deu muito certo. Eu trago alguns exemplos para os irmãos. Primeiro exemplo, Abraão e Sara não esperaram o filho da promessa. O que eles fizeram? Anteciparam atalhos, soluções humanas. Veio o Ismael e não resolveu o problema, trouxe mais problemas, porque eles tomaram uma decisão sem esperar a vontade de Deus. Moisés matou um egípcio querendo fazer justiça ao seu povo. Resultado, teve que fugir, ficar 40 anos peregrinando. Tomou uma decisão por impulso, não consultou o Senhor. Sansão, que insistiu em se casar com uma mulher filisteia fora do povo de Israel, contra a vontade dos seus pais. O casamento de Sansão com aquela mulher só trouxe desgraça para a vida dele, só trouxe infelicidade. E Sansão gerou feridas emocionais no seu coração por aquele casamento. E depois essas feridas emocionais levam ele até os braços da Dalila. E a vida de Sansão não dá muito certo porque ele agiu sem Deus. Ele não ouviu o conselho dos seus pais, casou com uma mulher não do povo de Israel e as dificuldades foram grandes. Os israelitas, eles quiseram ser como as outras nações, eles quiseram ter um rei sobre si. Qual foi o resultado disso, meus irmãos? Os reis de Israel, o sistema dos reis não deu muito certo para a nação. Eles rejeitaram a presença de Deus, a autoridade de Deus, Deus como rei, para ter um rei humano, e esse rei cobrou impostos, esse rei levou os jovens para as guerras, esse rei ele causou várias situações ruins para aquele povo. E o meu último exemplo, Salomão, fez parcerias com outras nações, casou-se com mulheres estrangeiras para expandir o reino de Israel, até que o reino se expandiu, foi o reino mais próximo, mais próspero. Mas no final, essas mulheres com as quais Salomão se casou, essas mulheres corromperam o seu coração, a semelhança de Davi, o seu pai, e não deu muito certo essa atitude. Então, queridos, nós precisamos analisar o que Deus disse para Josué antes dele assumir a liderança do povo de Israel. Abra sua Bíblia comigo, Josué, no capítulo 1 deste livro. Veja o que o Senhor disse para o jovem Josué, no capítulo 1, a partir do verso 5. Nós temos esse cenário, nós temos esse contexto, onde as pessoas tomam decisões sem Deus, não consultam o Senhor. Vimos os exemplos aqui que não deram muito certo. E Deus, então, antes de Josué tomar a liderança do povo, no capítulo 1 de Josué, verso 5, diz assim: esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar para os seus pais. Verso 6 eu li, verso 7, apenas esforça-te, seja corajoso, tomando cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 8, não te afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo quanto nele está escrito, e assim serás, e assim farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te, seja corajoso, não tenha medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém, querido? Então, essas foram as palavras de Deus para Josué. Deus diz duas vezes aqui: assim serás bem sucedido. Verso 7, confira na sua Bíblia. Verso 8, assim você vai ser bem sucedido, Josué.
Se você fizer aquilo que eu disse, você vai prosperar, as coisas vão dar certo para você. O que ele deveria fazer então, irmãos, para ter sucesso? O que Josué tinha que fazer para ter sucesso? Veja comigo. Primeiro, esforçar-se. Meus irmãos, Deus não abençoa. À luz do Provérbios, vai ter uma formiga, ó, Deus não abençoa. Aquela pessoa que não se esforça, aquela pessoa que não se dispõe, aquela pessoa que não trabalha, aquela pessoa que não arregaça as mangas. Deus não abençoa quem fica de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Deus fala para Josué: Josué, se esforce, faz a sua parte, faz o que compete a você. Não fique esperando que tudo venha de braços, de mão beijada sobre a sua vida. Então, ele deveria se esforçar. Segundo, ele deveria ser corajoso. Deveria vencer os seus medos, deveria vencer as barreiras, dificuldades. José precisava ter ali a coragem, a ousadia do Senhor. Não ter medo. Isso numa questão pessoal, interior. Agora, em relação à lei, que é o mais importante, o que Josué tinha que fazer? Primeiro, obedecer à lei. Josué deveria não se desviar da lei. Ele deveria proclamar a lei. Ele deveria meditar nesta lei. Dessa forma, então, o teu Deus que está contigo vai te abençoar por onde quer que andares. Verso 9. Não te ordenei eu? Esforça-te e sê corajoso, não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Josué não deveria viver de qualquer maneira e implorar ou exigir a presença de Deus. Josué deveria fazer aquilo que Deus havia dito. Questões pessoais em relação à lei e à palavra de Deus. E aí sim, ele criaria o ambiente, as condições para que Deus pudesse estar com ele e abençoá-lo. Diante desse contexto, irmão, vamos voltar para o José. Qual é a história de vida de José? Nós lemos uma parte da história, capítulo 39. Josué está numa cadeia, numa prisão no Egito, mas aqui não termina a história de José. Nós lemos no começo do culto que a história de José termina lá no capítulo 50, muito diferente do que nós lemos aqui no capítulo 39. Mas a história da vida de José começa um pouco antes. Eu quero aqui aproveitar esse tempo para fazer um breve resumo dessa história da vida de José, porque uma coisa é começarmos bem a história da nossa vida, outra é terminarmos bem a história das nossas vidas. Muitas pessoas começam bem a sua história de vida, nascem numa boa família, a família traz para a igreja, os pais são crentes, tementes a Deus, fiéis ao Senhor, a história de vida começa bem, mas muitas dessas pessoas, em um dado momento, se afastam, se desviam, se distanciam, e o final da vida dessas pessoas não vai ser bom, quanto foi o começo ou parte da sua história de vida. José nasce em Padã Arã, nas terras de Labão. Os irmãos que estão frequentando a escola bíblica já estudaram sobre isso. Quando o seu pai Jacó trabalhava para o seu sogro, José era o 11º filho do Jacó, o primeiro filho com a Raquel, a mulher a quem ele amava, a amada de Jacó. Veja o capítulo 30 do Gênesis, já que você está com a Bíblia aberta, volte algumas páginas na Escritura, capítulo 30, verso 22. E Deus lembrou-se também de Raquel, ouviu-a e tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz a um filho, e disse: Deus tirou-me a humilhação, e deu o nome de José, dizendo: acrescenta-me, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Ela pediu outro filho para Deus. José, 11º filho, primeiro filho com a mulher amada. Depois vai ter um irmão chamado Benjamim, onde no nascimento dele a Raquel vai falecer. Mas ainda pequeno, em torno, no máximo, irmão, de 10 anos de idade, José tinha, quando a sua família sai de Padã Arã e vem para Canaã. Jacó vai para Arã, lá ele conhece a Lia e a Raquel, lá ele trabalha para o sogro Labão durante 14 anos, e durante 6 anos ele recebe salário. Depois de 20 anos em Arã, o Jacó volta para Canaã, e é esse o retorno aonde então a história de vida de José, ela continua, começa em Arã, Padã,
máximo 10 anos de idade, alguns falam entre 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. José vem para Canaã e a vida dele então agora começa a se desenvolver em Canaã, junto com a sua família. No capítulo 37 do Gênesis, veja comigo, o verso número 2, diz assim: estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos dos seus irmãos, com os seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José levava a seu pai notícias a respeito dele. Então ele nasce em Padã Arã, por volta de 10 anos, no máximo ele vem para Canaã. Agora ele já está aqui com 17 anos, então passou-se alguns anos, e ele ali servindo, trabalhando, cuidando dos rebanhos, juntamente com os seus irmãos mais velhos. José levava informações dos seus irmãos, como eles estavam agindo, como eles estavam trabalhando, e muito provavelmente da maneira errada, ou dos erros, dos pecados, das falhas dos seus irmãos, desses irmãos mais velhos, como eles estavam manejando aquele rebanho. José podia ser uma espécie de aqui um 7-1, né? Aquele dedo duro. Ia lá ver e via os seus irmãos, via as coisas que ele estava fazendo, chegava para papai, o pessoal lá não está muito bem, né? José teve sonhos, e esses sonhos sugeririam que ele iria governar a sua casa. 37, a partir do verso 5, diz assim: aconteceu que José teve um sonho, contou aos seus irmãos, e por isso passaram a odiá-lo. Ele sonhou que estava numa colheita de trigo, o feixe de trigo dele se colocou de pé, e o feixe de trigo dos irmãos se prostraram diante dele. Depois ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então eram sonhos de que ele seria no futuro, que ele foi governador do Egito. Só que esses sonhos acabaram aumentando o ciúme dos seus irmãos, e aí os irmãos conspiram contra José para matá-lo. Eles só desistem de matar porque o irmão mais velho intercedeu. Então o que eles fazem? Eles jogam José numa cova, numa cisterna vazia, e depois eles vendem José para uma caravana, né, de ismaelitas. E esses homens então revendem José lá no Egito para Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Capítulo 37 e o verso 28 diz assim: quando os negociantes midianitas, né, que vieram de Midian, ismaelitas, mas que vieram de Midian, quando esses negociantes passaram ali naquele campo onde estavam os irmãos de José, eles tiraram José, diz o texto, fazendo ele subir da cisterna, venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. E o verso 36 desse mesmo capítulo diz: e os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Então a história de vida de José começa em Padã Arã, ele vem para Canaã, a sua história de vida se desenvolve por um tempo ali em Canaã. Agora a sua história de vida vai começar a se desenvolver lá no Egito. Ele chega lá como escravo, ele chega lá como mercadoria, ele chega lá vendido. E no Egito, ele então de escravo se torna o administrador da casa de Potifar, capítulo 39 do Gênesis. E o verso 4: por isso José achou favor aos olhos dele, Potifar, e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou nas suas mãos tudo aquilo que possuía. Então a história de vida de José agora se desenvolve no Egito. De escravo, ele se torna administrador da casa de Potifar. Mas ele vai ser preso injustamente, porque a mulher de Potifar desejou José. Ele é preso injustamente, mas se torna administrador do cárcere. Capítulo 39 e verso 22, que nós já lemos, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Depois de interpretar os sonhos do faraó, aos 30 anos de idade, ele se torna governador de todo o Egito. Veja o capítulo 41 e o verso 43, que diz assim: além disso, ele o fez subir a sua segunda carruagem e conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito, falando de José. E ainda o verso 46 diz: José era de
30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Com 17 anos ele é vendido pelos seus irmãos. Agora com 30 anos ele se torna governador do Egito. Então, essa história de vida passou por altos e baixos, problemas, situações, dificuldades, lutas, mas agora a história de vida começa a melhorar. Ele vive uma vida próspera e abençoada, no topo do sucesso que todo homem gostaria de alcançar. Quem de nós não gostaria de ser governador do Egito? Quem de nós não gostaria de ter uma carruagem real para si? Quem de nós não gostaria de ter um cargo importante, uma posição importante? Não é por isso, irmãos, que os homens lutam, se matam para ter uma posição, para ter um cargo, para ter autoridade, para ter poder, para ter dinheiro? Não é isso que as pessoas buscam? Não é esse o sucesso que as pessoas tanto desejam? José alcançou o topo executivo da maior multinacional que existe na face da terra. CEO da maior empresa que já pôde existir. Assim era o José. Ele morre em glória com 110 anos, como nós já vimos. Essa é a história de vida de José. Agora, queridos, segundo momento, qual que é o caminho do sucesso que José teve que trilhar? Eu quero que você pense nisso agora. 6 passos. Primeiro deles, trabalho e dedicação. Prosperidade, bênção, vem como fruto de trabalho e dedicação. Sem trabalho, sem dedicação, até as pessoas podem prosperar, mas a PF pode bater na porta às 6 da manhã. Quanta gente que prosperou dessa forma, mas hoje perdeu tudo. Perdeu tudo porque aquilo que conquistou foi de forma ilícita e não de forma honesta. Aos 17 anos ele já trabalhava. Quem tem 17 anos aí? Levanta a mãozinha. Está nessa faixa aí, 15, 16, 17. Trabalhar, meu povo. Aos 17 anos, José já trabalhava. O pastor assinou a carteira com 16 anos, numa olaria, fabricando tijolo, lá em São Jorge, interior de São Miguel de Iguaçu. Não prosperei muito, mas trabalhei muito desde pequeno, desde criança. Ele trabalhava aos 17 anos, ajudava a cuidar dos rebanhos do seu pai, auxiliando os seus irmãos mais velhos. Ele servia como mensageiro e ia ao encontro dos irmãos para trazer notícias, mesmo que essas notícias não fossem muito boas. Capítulo 37, nós já falamos sobre isso. José teve que trabalhar. Mesmo depois de vendido, pior ainda, escravo, não tinha mais opção. No Egito, trabalhou na casa de Potifar por muito tempo como escravo. Depois ele foi alçado a mordomo, foi para a cadeia, foi para a prisão, trabalhou na prisão, se tornou lá o chefe, o preso de confiança. Depois ele se torna governador do Egito, teve que trabalhar muito. O caminho do sucesso começa com trabalho e dedicação. Segundo, sonhos para o futuro. O fato de José ter sonhos, e esses sonhos pontuais, é uma demonstração da soberania de Deus. Os sonhos que José teve é uma manifestação da soberania de Deus sobre a vida dele. Mas para nós, se nós não temos projetos para o futuro, se nós não fazemos planos, se nós não traçamos metas, qualquer lugar que chegamos está bom. Você não tem um plano nenhum, você não tem um projeto nenhum, você não tem anseio nenhum, você não deseja chegar em nenhum lugar. Até o lugar que eu não chegar está bom, porque para mim não fez diferença nenhuma. Sonhos é dentro dessa perspectiva, principalmente para vocês mais jovens. Qual que é o projeto de vida, qual que é o sonho, o que você quer fazer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. É preciso planejar, sonhar, almejar, é preciso ter essa expectativa de vida. Se nós não planejamos, não chegamos a lugar algum e dizemos, está bom, não tem problema. Não fixamos uma meta, se não alcançar a meta, então está bom, porque não tivemos meta. Sonhe. Você jovem, sonhe. Você adulto, sonhe. Ainda dá tempo de você sonhar. Ainda dá tempo de você planejar. Dá tempo de você reorganizar a sua vida. Dá tempo de você investir na sua carreira, na sua profissão. Dá tempo de você procurar ainda fazer algo diferente para que você possa mudar o curso da sua história. Terceiro passo, suportar a oposição e dificuldade. Você acha que tudo foi fácil para José?
Começou fácil. O 11º filho, queridinho do papai Jacó. José era o queridinho do papai, o filho da mulher amada, o primeiro filho de Raquel. O texto vai dizer que Jacó fez uma túnica especial, uma túnica longa para o José, diferenciando ele dos irmãos. José era sim o preferido do pai Jacó, mas nem por isso ele teve vida fácil, nem por isso as coisas foram fáceis para ele. A preferência demonstrada pelo pai, somada com os seus sonhos, geraram no coração dos irmãos uma inveja mortal. Os irmãos planejaram matar José. Só não mataram porque o irmão mais velho interferiu, a ponto de tomar a decisão de morte para José, que só não foi concretizada porque o Rúben interviu. Contudo, ele foi vendido como escravo. E mais tarde, acusado injustamente pela mulher do Potifar, ele vai para a prisão por alguns anos. Veja o capítulo 37, verso 20 até o verso 24. Vamos matá-lo, os irmãos disseram, agora, e lancemos numa das suas, tomá-lo, perdão, vamos matá-lo agora, lançá-lo numa das cisternas, diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou das mãos deles, dizendo, não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou, não derrameis sangue, lançai nessa cisterna, aqui no deserto, e não encostei a mão nele. Ele disse isso para livrar das mãos deles, a fim de restituí-lo ao pai. Só que o plano do Rúben não deu muito certo. Verso número 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 39, e o verso número 20. Então o Senhor de José tomou ele e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. Você já passou por metade desses sofrimentos que José passou? Será que nós já enfrentamos uma parte, um terço, um quinto daquilo, dessas oposições e dessas dificuldades de José? Certo meu irmão, que você teve muitas dificuldades, você enfrentou muitos problemas, certo que você ralou muito já na sua vida para chegar até aqui, mas isso também é parte do caminho de sucesso e de prosperidade que Deus tem para nós. Nisso nós também aprendemos, nisso nós também valorizamos a presença do Senhor. Então, o sucesso passa por suportar a oposição e as dificuldades. Quarto, tem que ter humildade para começar de baixo. Humildade para começar pequeno. José não chegou à casa de Potifar como uma função importante. Ele chegou lá como o quê? Mais um escravo. Ele começou de baixo. Ele chegou como mais um escravo, mas foi se destacando, conquistando seu espaço. Conhece aquela expressão? Entrou agora e quer sentar na janelinha do ônibus já? Muita gente age dessa maneira. José começa humilde. O mesmo aconteceu na prisão. Ele chegou lá como mais um prisioneiro. Com o tempo, ele foi tendo privilégios até se tornar o preso de confiança. Começa de baixo, começa pequeno, começa humilde. Isso faz parte do caminho do sucesso, da prosperidade. Quinto, não ceder ao pecado. E esse é o ponto mais importante da história de José. Veja o capítulo 39. A partir do verso 7, ele não cedeu ao pecado, aos encantos da mulher de Potifar. Aconteceu, 39, verso 7. Depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Vamos para a cama, José. Vamos nos deliciar, vamos dar vazão aos nossos desejos, aos prazeres. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na tua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior em mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. E aí veja o verso 9 no finalzinho. Como poderia eu cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Aqui está, irmãos, a chave dessa prosperidade e da bênção na vida de José. Ele não cedeu ao pecado. O
que leva muita gente para o fracasso, para a falha, para a falência, para dificuldades, é ceder ao pecado. É manter a sua fidelidade diante de Deus, é não honrar ao Senhor. O que um jovem escravo, longe da sua família, poderia perder se aproveitasse aquela oportunidade de satisfazer os seus desejos? Pensa em José, um jovem escravo, longe de casa, longe de tudo, longe de todos, uma mulher bonita. Eu imagino que a mulher de Potifar deveria ser uma das mais bonitas daquele reino. O que ele poderia perder em ceder à tentação daquela mulher? Sabe qual é a resposta? Tudo. Ele perderia tudo se ele tivesse cedido aos encantos. O que fez com que ele não cedesse à tentação foi o temor dele ao Senhor. É o temor ao Senhor que nos impede de fazermos coisas que não agradam ao Senhor. Aquele Deus a quem estava com ele e fazia ele prosperar. Além do Potifar, além de tudo que ele coloca como argumento, ele fala: como poderia eu cometer este grande pecado e pecar contra Deus? Não ceda à tentação e ao pecado. Sexto passo: aguardar o tempo de Deus. Esperar o tempo do Senhor. Alguns anos entre Padã Arã e Canaã. Outros anos mais como escravo na casa de Potifar. Ainda outros anos, meus irmãos, como preso no cárcere. Ao todo, foram 13 anos desde que ele deixou a casa do seu pai em Canaã para se assentar na cadeira de governador do Egito e lá ficar por 80 anos, até a sua morte com 110 anos de idade. Tempo de Deus, 13 anos, José amargando dificuldade, lutas, provações, oposições, vendido, escravo, injustiçado, prisão, esquecimento, mas depois de 13 anos, Deus honrou a vida de José, e ele teve 80 anos de prosperidade, de bênção, e o final da sua vida foi um final desfrutado na presença do Senhor. Amém? Eu sei que você está cansado, mas ainda preciso trazer algumas aplicações mais pontuais à luz desses 6 passos da vitória, do sucesso de José. Coloque em prática os passos que levaram José ao sucesso. Qual que é o primeiro passo? Trabalhe arduamente e com dedicação. Conhece o ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga? Esse ditado, ele é bíblico? Onde está esse texto na palavra de Deus? Não está na palavra de Deus. Será que Deus ajuda a quem cedo madruga? Conhece o Provérbios 6 que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Todos querem ter dinheiro, ter bens, mas poucos querem trabalhar para consegui-los e conquistá-los. Sem trabalho, sem dedicação, meus irmãos, a gente até pode ter bens materiais, mas como eu disse antes, às 6 da manhã a PF pode bater na porta da nossa casa. Então vamos trabalhar, vamos nos dedicar, vamos nos esforçar. Segundo, tenha sonhos para o seu futuro. Estamos diante de uma geração, desculpa a palavra, de bananas. Não são os nossos jovens e adolescentes aqui, mas quando eu olho para essa geração que está se formando agora, uma geração de bananas, para não dizer BM, tá? Uma geração que não tem expectativa, uma geração que não tem planos, uma geração que não tem sonhos, uma geração que não tem projetos, uma geração para a qual o mundo pode acabar em celular, com Wi-Fi e um TikTok. Eu acho que a geração que a gente está em hoje, se o mundo acabar com celular, Wi-Fi e TikTok, para eles está bom. Por isso, temos que ter planos, sonhos, metas, objetivos, propósitos. Terceiro, suporte a oposição e as dificuldades. Não viva na ilusão de que a vida é um mar de rosas. Pelo contrário, a vida é mais um mar de espinhos. As coisas não são fáceis, irmãos. Nós ficamos doentes, nós perdemos emprego, nós perdemos pessoas que amamos, pessoas queridas morrem, faltam recursos materiais, nós ficamos abatidos, depressivos, desesperados. São dificuldades que nós estamos vivendo neste mundo. A vida real está muito longe de ser um céu na terra. Nós não podemos nos iludir com essa pseudo-vida real
de que tudo é bom, de que tudo vai dar certo, de que Deus é maravilhoso, que eu vou ter casa, que eu vou ter carro, que eu vou ter sucesso, que eu vou ter emprego. A vida é mais difícil do que isso. Quarto, seja humilde para começar pequeno. Chegou agora e já quer se assentar na janela. Sonha em ter uma Ferrari, mas não guarda dinheiro nem para comprar um Fusca. Conhece alguém assim? A grande maioria começa de baixo, pequeno, vai crescendo até se tornar grande. A maioria, muitas vezes, até continua pequeno. A gente começa de baixo, começa pequeno, sonhando em ser grande, mas a grande maioria continua pequeno. Nem todos prosperam, nem todos crescem, nem todos avançam como gostariam, mas isso não faz diferença, porque se Deus estiver conosco, você não precisa ser governador do Egito. Se Deus estiver com você, basta você ser o mordomo do Potifar, ou talvez o preso de confiança do carcereiro. Sejamos humildes, vamos começar pequenos. Quinto, não ceda em hipótese alguma ao pecado. A causa da falta de sucesso, das bênçãos, da prosperidade não é do diabo. O diabo não é culpado pela falta que nós temos, nem do universo que conspirou contra nós. Ele não é o culpado. A raiz, muitas vezes, é o pecado não confessado, não tratado e, por consequência, a falta de arrependimento, de mudança de vida, que impede muitos de ter uma vida melhor. Se eu ando fora da vontade de Deus, Deus não tem compromisso em abençoar e fazer que a minha vida prospere. José disse: eu não posso pecar contra Deus. Último, aguarde o tempo de Deus. Aguarde com paciência e com perseverança. Deus não se atrasa nem se antecipa. Amém? O Cronos, nosso Cronos, o tempo cronológico, o tempo físico, os nossos dias, horas e minutos é diferente do Kairos de Deus, do momento oportuno, da ocasião certa, da oportunidade. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Vamos aguardar o tempo de Deus. José prosperou porque ele seguiu esses 6 caminhos. Se nós queremos prosperar, devemos imitar José. Amém? Deus, aplique a sua palavra agora ao nosso coração, nesta semana, nos nossos empreendimentos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos, com a tua ajuda, com a tua presença, com Deus em nós, nos dar a Deus sucesso e prosperidade. Cremos sim que o Senhor abençoa os seus servos. Cremos sim que o Senhor quer que os seus servos prosperem, mas não a qualquer custo, não de qualquer forma. Com a tua presença, com a tua bênção e com a sua aprovação. Assim oramos